Você sabe resolver uma questão do Enem? Sabe mesmo? Olá, eu sou Felipe, pai, educador, formado em Biologia e agora estudante de Medicina. E esse é o Missão Passeio. Durante a vida escolar, um aluno resolve milhares de questões, seja ela de onde for. E por esse motivo, muitos acreditam que sabem resolver questões e chegam na prova do Enem achando que sabem fazer as questões do Enem. Mas eu sei fazer questão, eu vivo resolvendo questão, só o que eu faço é fazer questão. A maioria dos alunos acha que sabe fazer questões. O principal erro desses alunos é fazer as questões como elas são apresentadas para eles. O aluno lê o texto, lê o comando, tenta lembrar qual a relação daquele comando com o texto e vai para os itens tentando achar qual é o item correto. Ué, mas é desse jeito que eu faço. Essa forma de responder tem vários erros. O primeiro deles é que você perde tempo demais relendo a mesma questão várias vezes para poder acertar. O segundo erro é que a sua chance de acertar uma questão quando você não domina tanto o conteúdo é menor, porque você está escolhendo entre 5 itens quando poderia escolher apenas em 2. E como é que eu faço então, ô sabichão? Bom, a intenção desse vídeo é ensinar a você uma metodologia simples e prática para você resolver todas as questões do Enem. Presta atenção nisso aqui. Com treinamento adequado, você vai aprender a separar os elementos das questões do Enem. Assim, em texto, comando e itens. Uma vez que você tenha essa separação em mente, você vai ler sempre primeiro o comando. Nesse exemplo, temos o seguinte: essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana. Em seguida, você irá para o texto tentando extrair a informação principal relacionada ao comando. Nesse exemplo, o uso de iodo para áreas deficientes. Nesse momento, você começa a resgatar da sua memória quais as glândulas humanas relacionadas a iodo. E é só então você vai para os itens. Lembre-se, você não vai buscar o item correto, você vai tentar eliminar os itens errados. Os itens errados, no caso aqui, são hipófise, pâncreas, suprarrenal e paratireoides, pois nenhuma dessas glândulas possui relação com o iodo. Logo, o item verdadeiro, tireoide, que pelos seus estudos é extremamente dependente do iodo. Tá certo, mas essa daqui foi muito fácil. Como é que eu faço para eliminar quando as questões são mais difíceis? Para eliminar os itens do Enem, você tem que entender como esses itens são construídos para constituir uma única questão. Em geral, nós temos 5 tipos de item. Em uma questão pode aparecer os 5 ou não, pode aparecer apenas 3, apenas 2. Mas em geral, esses 5 itens acabam se repetindo. Número 1, item absurdo. É um item que não tem qualquer relação com o assunto que está sendo abordado naquela questão ou simplesmente é uma inverdade, um propriamente dito absurdo. Número 2, o item de extrapolação. É um item verdadeiro, mas que fala coisas a mais em relação àquele texto ou àquele comando. Ou seja, está falando a verdade, mas está passando do ponto. Número 3, item de redução. Novamente é um item verdadeiro, mas por algum motivo está faltando alguma coisa. Ele não está completo. Número 4, o item de símile. É o item mais parecido com o item verdadeiro, mas ele peca em algum aspecto fundamental. Número 5, o item verdadeiro. Em geral, nós conseguimos eliminar os 3 primeiros itens: absurdo, extrapolação e redução. E ficamos com 2 itens: símile e verdadeiro. Com essa simples eliminação, as suas chances de acerto ao acaso sobem de 20% para 50%. Para melhorar o entendimento, eu separei uma questão do Enem de 2018 para a gente treinar. Olha só. Para praticarmos, primeiro vamos separar os elementos da questão em texto, comando e itens. Assim, vamos ler o comando e identificar o que a questão pede. O texto apresenta o entendimento acerca dos elementos constitutivos da atividade do filósofo, que se caracteriza por... Bom,
Essa questão quer saber qual é a atividade do filósofo. Agora, vamos para o texto e marcamos elementos chaves em relação ao comando. Vamos ler. O filósofo reconhece-se pela posse inseparável do gosto da evidência e do sentido da ambiguidade. Quando se limita a suportar a ambiguidade, esta se chama equívoco. Sempre aconteceu que mesmo aqueles que pretendem construir uma filosofia absolutamente positiva só conseguiram ser filósofos na medida em que, simultaneamente, se recusaram o direito de se instalar no saber absoluto. O que caracteriza o filósofo é o movimento que leva incessantemente do saber à ignorância, da ignorância ao saber, e um certo repouso neste movimento. Agora que a gente leu, a gente marca algumas coisas importantes nesse texto. Assim, por último, analisamos os itens, marcando palavras-chave em cada item. No item A, eu gostaria de marcar a palavra antagonismos. No item B, a palavra inatismo. No item C, eu gostaria de marcar a imutabilidade da verdade. No item D, conciliar e investigação e questionamento. No item E, pensamento e princípios fundamentais. Agora a gente analisa os itens conforme eu falei. No caso dessa questão, nós temos 3 itens de cara falsos. O item B é uma redução, pois a questão não fala sobre inatismo. O item F é um absurdo, pois o item sugere a imutabilidade da verdade, enquanto a questão questiona essa imutabilidade e fala muito pelo contrário de uma ambiguidade. E o item E também é um absurdo, pois fala de princípios fundamentais, quando a questão fala sobre questionamento da verdade, do movimento entre a saber e a ignorância. De cara, nós ficamos com 2 itens, o item A e o item B. Agora a gente deve decidir qual dos dois é o item que devemos marcar como verdadeiro. Na minha opinião, os 2 itens são muito parecidos. No entanto, o item D é o item mais completo. E aí a gente pode caracterizar esses dois como sendo o item A, o item de símile, pois ele é o item que fala a verdade, mas ele não está completo. E o item D como o item realmente verdadeiro, pois ele tem tudo o que fala no comando e no texto. Dessa forma, marcamos o item D como verdadeiro. Ah, agora eu entendi! Utilizando essa metodologia durante toda a sua preparação, você vai perceber, inclusive, que você vai estar estudando enquanto faz os exercícios, pois você vai estar o tempo todo confrontando a verdade com as dúvidas. Outro detalhe importante que você deve se atentar quando você estiver resolvendo as questões do Enem é o seguinte: você deve controlar o tempo. Você já deve ter ouvido um número mágico de 3 minutos por questão no Enem. Esse número é apenas uma relação entre o número total de questões por dia e o tempo de prova. Melhor do que isso é você entender que esse tempo é uma média. Vai ter questões que você vai fazer mais rápido, ou seja, em menos de 3 minutos, e vai ter questões que você vai demorar mais, ou seja, em mais de 3 minutos. O ideal mesmo é você controlar as questões a cada 10 questões, num bloco de 30 minutos. Mas por que 30 minutos? Simples. É assim que o Enem conta o tempo dele. O relógio do Enem é dividido de 30 em 30 minutos. Cada vez que passam 30 minutos, o fiscal vai e retira um adesivo. Se você conseguir fazer 10 questões em 30 minutos, eu garanto que você vai conseguir terminar toda a prova do Enem. Acredite, muitos alunos não conseguem terminar a prova simplesmente porque não trabalham essa estratégia de controle de tempo ao longo do ano. A partir de agora, eu quero que você pratique esse controle de tempo e que você consiga, no Enem, terminar toda a prova, respondendo ela da primeira até a última questão. Se você gostou, ajude o Missão Passei. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Siga-nos nas redes sociais. Links na descrição. Tchau!